Eu estou muito feliz de poder receber aqui no meu bate-papo do programa Festas hoje, ela que é atriz, diretora teatral, simpática, carismática, Sônia Moreno. Sônia, prazer, que bom que você está comigo aqui, que você aceitou o meu convite, a gente poder falar um pouco de teatro, de arte, de emoção, de sentimento. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Mário. Nossa, fiquei muito feliz de poder estar aqui falando sobre coisas que eu sei que nós dois somos apaixonados, né? E tenho certeza que muitas pessoas que estão nos vendo aqui no programa Festas também curtem teatro, né? Eu sei que nós estamos passando por um momento muito delicado, mas antes da gente falar exatamente desses momentos delicados, eu quero conhecer um pouco mais de você, o público quer te conhecer. Fala um pouco da sua história, como é que o teatro veio a fazer parte da sua vida, como artista, como atriz, como diretora. Fala um pouquinho de você. Olha, bom, eu vou tentar falar um pouquinho, né, porque são muitos anos, né? Mas eu acho interessante contar que quando eu comecei, que tem quase, 40 anos, eu comecei com 13, 14 anos, eu tô com 50. Então, na época, não tinha, assim, tanta escola, né, tanto curso. A gente começava no grupo de teatro amador, lá do bairro, e foi assim que eu comecei, fazendo uma peça de Natal para uma igreja. E era uma coisa assim tão gostosa, sabe? Daquela alegria de estar fazendo teatro desde a primeira vez, desde a primeira peça que eu fiz. E aí vieram cursos, vieram formações, né? Fiz Colégio Estadual do Paraná com o professor Armando Maranhão, professor Burigo e tantos outros. Depois disso, eu comecei a trabalhar, comecei a sentir falta de aprimorar esse conhecimento, aí fui fazer FAP. E aí, então, eu sou bacharel em interpretação, meu bem, desde 2000. Que legal, você tem uma história muito parecida. Eu também comecei bem cedo, de 13 para 14 anos. Para quem é de Curitiba e é mais ou menos dessa época, até um backstage anterior, não foi hoje não, eu conversando com a Sônia, até eu falei para ela assim, eu comecei fazendo o primeiro curso, o primeiro contato que eu tive com o teatro foi no Teatro de Bolso. Então, para quem é de Curitiba, né, e realmente dessa época vai lembrar que lá na Praça Rui Barbosa tinha o Teatro de Bolso, e foi lá que eu comecei, realmente, e fui pego pelo teatro nesse período. Você conheceu o Teatro de Bolso? Conheci Teatro de Bolso, assisti algumas peças lá, tinha os ingressos que eram vendidos nas combis também. Era um momento assim muito gostoso de lembrar, sabe? Porque era aquela luta, não tinha essa coisa de editais, né? Era tudo assim, vou buscar meu público, vou buscar minha bilheteria. Era um outro movimento, né? Dos profissionais da época, assim. Mas estamos aqui, né? Estamos ainda fazendo, praticando a nossa atividade. Eu estou apresentando o programa Festas. Faz muito tempo que eu não atuo dentro do espetáculo, dentro do teatro, mesmo faço alguma direção. Mas é muito bom e a gente sente falta. Tá? Sônia, como que impactou dentro do seu trabalho como diretora teatral esse período? Nós estamos praticamente um ano isolados do nosso público, entre aspas, né, aquele público presencial que eu digo, né, que é propriamente o teatro. O que aconteceu nesse período? Bom, antes de falar do impacto, eu preciso falar aqui da importância de você ter alternativas na vida, né? Dentro da sua própria área, é bacana a gente abrir leques, e eu sempre fui assim. Então, eu fazia teatro, eu perguntava lá pro Nautilio, como é que eu faço para vender essa peça numa escola? Comecei a empresariar, eu aprendi a fazer luz, enfim, tudo que precisava fazer, porque eu sempre tive uma consciência de que se não houvesse um trabalho de atriz que coubesse para mim, porque muitas vezes tem isso, é a idade, é o tipo físico e tudo, a gente tem que entender que o mercado às vezes seleciona dessa maneira, não é nem pelo teu talento ou pelo teu currículo, não tem papel para você. Então, se eu não poderia trabalhar como atriz, que mais eu poderia fazer?
E aí, eu também sou professora, que é uma coisa muito bacana. Um pouco antes dessa pandemia, alguns anos antes, eu tive um período assim de fazer menos trabalhos, eu aproveitei para estudar. Então, eu fiz um curso de audiovisual que eu queria entender como é que funcionava aquilo. E isso acabou me ajudando também como atriz, porque quando eu ia fazer um audiovisual, eu me sentia mais à vontade, eu me sentia mais segura, eu sabia tudo o que estava acontecendo, a função de cada um. Fiz também um curso de fotografia, esses dois eu fiz no IFPR. Cursos rápidos, 1 ano e meio, sabe, com professores mestres, doutores, foi fantástico, foi muito bacana. E aí eu me aproximei disso um pouco também do audiovisual. Fiz o Contracapa, né, lá a produção da GP7 do Guto Pasco. Foi uma experiência muito maravilhosa para mim como atriz, porque foi um processo muito inteiro, com todas as etapas, com todos os profissionais, os melhores profissionais de cada área aqui em Curitiba. Foi uma grande produção, foi um marco mesmo, sabe, no audiovisual aqui do Paraná. E aí eu comecei a circular nesse meio, e no começo de 2020, em janeiro, eu fiz 2 testes. Eu ia fazer participação em 2 minisséries, né? Uma era para Netflix e outra era, enfim, uma outra plataforma. Aí em março, né? Em fevereiro do Carnaval, fechou tudo. E foram suspensas, tudo foi suspenso, todos os trabalhos. Todas eu falei, as produções, trabalhos foram parados, né? E agora? Eu estava animadíssima, Mário. De repente, Pois é, que situação. E não foi só para você não, Sônia, não foi só para você. Quantos artistas estavam com os seus espetáculos para serem estreados, né? Quantos artistas estavam já, como você, passaram em testes e estavam já com uma agenda pré-programada para começar a gravar, filmar. Infelizmente, tivemos que ficar confinados, estamos ainda nos cuidando. E o mercado ficou realmente... As próprias novelas, né? As novelas pararam, interromperam as novelas nesse contexto, né? E agora que está retornando, e ainda com uma certa dificuldade, muita dificuldade. O ano passado, em novembro, eu recebi um convite de uma atriz aqui de Curitiba, Jane Go, que já estava fazendo um trabalho com uma companhia de São Paulo, chamada Companhia Os Profanos, e eles têm esse projeto de teatro digital. Eu falei, pera lá, como assim? Deixa eu entender. Porque as pessoas têm as transmissões do teatro acontecendo lá no palco via internet, né? E isso já acontecia. Aqui mesmo, o Paulo Biscaia já tinha trazido essa linguagem para cá, porque ele também mistura muito todas essas linguagens e meios e mídias. Então, eu falei, mas o teatro digital, me explica como é que é isso. E aí, eu descobri um jeito que eu tô amando, porque é uma junção realmente do teatro com todos os seus elementos e as tecnologias, porque é tudo via plataforma, e a questão do audiovisual, porque você não dirige a marcação do ator no palco, você dirige enquadramento. Isso. Você dirige a força da palavra do ator, mesmo que ele não esteja no palco com aquela necessidade de projetar tanto a voz, mas ele tem que projetar a ideia. E aí as atrizes, que é a Jane Go, aqui de Curitiba, e a Tati Pedroso, de São Roque.
São Paulo. E aí também a oportunidade de trabalhar com pessoas que eu ainda não conhecia e que nem estão aqui, que estão em outros lugares. Parece bobo e óbvio falar isso, mas para mim foi muito interessante esse processo. Eu conheci a atriz no desenvolvimento da peça, no processo de criação da peça. Então foi fantástico, foi um desafio maravilhoso que eu adorei. Que bom que eu aceitei, porque por um momento eu pensei, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou saber fazer isso? Mas só tem um jeito, é fazendo. É verdade. Né? Sônia, deixa até, para quem está nos assistindo, a Sônia está falando de um processo criativo diferente, né? Envolvendo o audiovisual e o teatro. Então, só para a gente explicar bem pormenores o que aconteceu. A Sônia, na realidade, ela fez a direção de um espetáculo teatral em audiovisual, que se chama Grito, né, que está em cartaz, já estreou, né, e você pode assistir online, você pode assistir através das plataformas, né? E eu recebi aqui, inclusive, um trechinho do espetáculo que a Sônia me encaminhou e eu assisti. Sônia, eu gostaria de mostrar, antes de eu dar continuidade nesse trabalho, eu gostaria de mostrar essa cena. É 1 minuto de cena que vocês vão poder visualizar. E eu quero mostrar uma característica muito forte, na minha opinião, com relação ao que foi feito no audiovisual do teatro. Então, fica aí com o trechinho de 1 minuto de Grito. Viu? Você viu a Ivone? A Ivone pegou o marido dela traindo com outra na cama, menina! A Ivone! Tô chocada! Meu Deus do céu! Mas a Ivone vivia falando da Andréia, né? Vivia falando que a Andréia era uma chifruda, viu? Goste pra cima, cai na testa. Fala num dia, paga no outro, não tem jeito. Por isso que eu digo, não presta falar da vida dos outros. Deus não gosta. Credo. Eu não falo da vida de ninguém. Eu também não. A gente aqui só comenta. Né? Então, trabalho maravilhoso, né, com a Jenny Go, né, dirigido pela Sônia Moreno, a Tati Pedroso também, lá de São Paulo. Só que, Sônia, uma característica muito grande que eu consegui visualizar, e eu quero saber um pouco mais desse processo, tá? É que você traz o teatro para o audiovisual. Você não traz simplesmente o formato audiovisual como geralmente ele é apresentado, né? O que acontece é o seguinte, só para que a gente também possa entender esse quesito dessa nossa conversa. Quando eu falo de teatro, eu consigo visualizar algo muito grande. O teatro, ele tem uma expressão enorme. No tom de voz que ele tem que impostar, para que todo mundo entenda e escute ele, né? O audiovisual é algo menor, é algo pequeno, porque qualquer exagero se torna muito estranho, né? O audiovisual, ele foca mais na emoção, naquilo que você está sentindo, no contexto muito mais leve, né? Para que a coisa fique bonita. Mas o que eu vi nesse texto é que você traz o teatro, você traz o exagero na tela do audiovisual. Então eu não posso considerar exatamente essa imagem que você mostrou, que nós acabamos de mostrar aqui, como sendo um audiovisual de cinema. TV não é isso. Então, a característica forte que você traz da linguagem do teatro para a tela, para quem está realmente vendo isso. Então, esse exagero, essa interpretação que eu vi nesse trecho, gente, eu vejo o próprio teatro, né? Me encantou. Parabéns, Sônia, parabéns. Eu quero que você fale um pouco desse processo. Desse processo criativo de trazer realmente no audiovisual o teatro, e não a imagem do cinema, da TV. Então, quando eu falo de assistir uma peça de teatro num audiovisual, né, eu não posso imaginar que seja cinema ou TV.
Eu tenho que imaginar que é teatro, e você está trazendo isso. Parabéns. Ai, que bom, Mário. Eu também me surpreendi com alguns resultados, porque eu tive que inventar caminhos, né? Como eu nunca tinha trabalhado desse jeito, eu tive que estudar todas as formas de fazer essa junção, justamente. E eu pensei assim, eu não estou fazendo cinema, não estou fazendo novela audiovisual naturalista. Nosso espetáculo, ele não é naturalista. Ele tem alguns elementos do naturalismo por questões, assim, da estética, que eu, junto com as atrizes, a gente foi descobrindo a melhor maneira de passar de uma cena para outra, né? Nós temos várias cenas e essas duas figuras maravilhosas que vocês conheceram aí, elas vão fazendo esse meio de campo. E, bom, a proposta veio para mim como vamos fazer um espetáculo para falar sobre questões da mulher. Eu falei, ok, questões da mulher é muito amplo, vamos fazer um recorte. Eu gostaria muito, a atriz, a Tati, que queria a proposta inicial partiu dela, ela convidou a Jane e as duas me convidaram. Eu gostaria muito de falar sobre a cultura do estupro. Eu falei, caramba, que complicado, é um tema delicado, não complicado, é delicado. Então aí a gente começou com muitas conversas sobre o que a gente entende sobre posturas de mulheres, um feminismo mais radical, um feminismo mais leve. E a gente não gostaria que a peça fosse enquadrada como uma peça feminista. A gente gostaria que a peça fosse enquadrada como uma peça feminina para todos os públicos. E na nossa estreia, a gente teve uma grande maioria de homens na plateia. Eu achei fantástico. E aí, conforme a gente foi desenvolvendo, o texto foi todo elaborado, eu ia conduzindo com exercícios, e elas iam compondo esse texto, e eu ia fazendo ali uma coordenação dramatúrgica ou algo assim, até a gente afinar e perceber que a gente estava querendo colocar tudo que a gente queria falar nesse tempo de 50 minutos. E a gente escolheu isso para falar de certos temas que as pessoas ainda discutem do tipo, não, mas isso é mimimi, isso é frescura, isso não tem tanta importância, gente, porque vamos ficar falando nisso, não? Então a gente critica também a postura das pessoas que falam dessas coisas com naturalidade, falam dessas coisas como se fosse normatizando isso, e ficou muito bom o efeito delas, porque a gente até ri, mas é um riso meio nervoso, sabe? Do tipo, por que eu tô rindo disso? Eita, caramba. Sensacional, Sônia. E essa linguagem, né, que foi vindo, porque eu pensei, se a gente vai fazer teatro, então vamos fazer teatro. É isso aí. Como é que as pessoas conseguem assistir o espetáculo? Aonde que ele está em cartaz, horário, data, como que a gente acessa ele online? Fala para mim. A gente programou a estreia para o dia 8 de março, né? Dia Internacional da Mulher. E agora a gente vai continuar até o final de março, por enquanto, né? Até o final de março, fazendo às sextas-feiras, às 20 horas. Certo. Os ingressos estão disponíveis pelo Simpla, e são... É bacana falar os valores, Mário, você acha? Pode, claro, sem problema, fica à vontade. Porque eu acho que é democrático também nesse sentido. As pessoas muitas vezes reclamavam que era caro ir ao teatro, né? Porque além do ingresso tinha todos os custos de você se deslocar. Então, nós temos 3 ingressos para que todo mundo venha assistir, sabe? Nós temos um ingresso que custa ingresso mais as taxas, né? Porque tem a coisa lá da plataforma, um total de R$15.
o outro custa R$20 e nós temos o ingresso amigo para aqueles que estão podendo fortalecer aí, que custa R$50. Esse é o ingresso amigo. Legal, a pessoa pode optar por um deles, é isso? Exatamente, exatamente. Das condições hoje financeiras que a Isso. pessoa muitas vezes se encontra, até devido a não estar trabalhando, então ela pode optar ali pelos valores, né? E é interessante também já explicar para as pessoas que nunca tiveram essa experiência, né? Tivemos muitas pessoas que nunca haviam visto dessa maneira o teatro na nossa estreia. E, assim, você entra antes, sabe? Um dia antes, vai lá, compra o seu ingresso, você recebe por e-mail, né? Então precisa de um tempo para que isso aconteça. Não deixa para comprar na última hora, senão a plataforma não permite essas coisas. É verdade. Por mais que a gente está acostumado que com a tecnologia, né? Uma live no Instagram você entra na hora. Não é assim, né? Tem todo um processo. Não. A plataforma que vocês utilizam qual é? É o pelo Zoom. Pelo Zoom. Manda-se o link por e-mail, onde você vai ter acesso a essa sala no dia e no horário agendado. Isso. E aí tem 15 minutos antes, a sala é aberta para quem quiser ir entrando. E é bacana entrar uns minutinhos antes, porque tem algumas instruções técnicas lá, né? Para você assistir o espetáculo da melhor forma. Mas é tudo muito simples, tudo muito tranquilo de realizar. Tenha medo não, venha que você vai ter uma experiência. Eu acho que a palavra é essa. Vamos juntos nos unirmos aí na plataforma dos Zooms e realmente participarmos, porque na verdade até a gente acaba participando junto, né? O fato de você estar ali, você acaba participando junto, né? É muito bom. Bom, Sônia, muito obrigado. A gente não tem muito tempo, já estou encerrando aqui o meu bate-papo de hoje, mas eu quero te desejar muito sucesso, ainda muitas coisas boas, outros espetáculos que poderão vir, né? A Sônia também está disponível lá, entre em contato com ela. Ela dá essas dicas, esses cursos de direção teatral através do aplicativo também, individualmente, né? Pode entrar em contato com ela. Então, para você que quer fazer vídeos para a internet, né? Colocar o seu produto, hoje o vídeo está tão em evidência, né, no contexto geral, e não sabe como começar, vai lá, fala com a Sônia, que eu tenho certeza que você vai adorar. Ela é simpática, carismática, e não tem uma pessoa que não gosta, não adianta, tá certo? Mais uma vez, obrigado, Sônia, obrigado pela sua participação aqui no programa Festas, e vamos nos ver em outras oportunidades também. Muito obrigada a você, Mário. Continue com esse projeto que é lindíssimo, e todo sucesso do mundo para você, para mim, para nós todos, artistas, não artistas, pessoas. Vamos continuar firme com esperança de que dias melhores virão. Com certeza. Olha, até. Grande beijo.